É isso aí, galera. Chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. E o lance polêmico do possível pênalti em cima de Everton Ribeiro vem sendo destaque nas mídias sociais. E o canal Opina Porco deu a sua opinião. Lembramos que é um canal palmeirense. Vamos acompanhar o que ele falou. Será que ele assumiu ou não que foi pênalti? Fica até o final para saber tudo sobre o nosso Mengão agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E curtam nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Cara, bem, não tenho muito o que falar a respeito desse lance de ontem não, tá? Quando eu olhei esse lance a primeira vez durante o jogo, eu fiquei um pouco assim, confesso pra vocês, fiquei um pouco assim, e aí depois eu fui lá e fui analisar melhor esse lance. E cara, na minha opinião, foi pênalti, tá? Na minha opinião foi pênalti. Eu entendo ali que o Richard Rios, ele não é ombro a ombro. Na minha opinião, não foi ombro com ombro. Ali foi um lance mesmo em que pega uma parte aqui, né, superior das costas ali do Everton Ribeiro, fazendo com que o jogador que está num movimento retilíneo ali em direção à bola, ele seja deslocado com um impacto. E eu vi algumas pessoas discutindo, mas a gente não sabe se é um impacto suficientemente para deslocar o jogador. Cara, o próprio encontrão, na minha opinião, já é suficiente para deslocar o jogador. E não é um encontrão, um jogo de corpo, um ombro a ombro, como eu disse. Ali é um impacto e um encontrão nas costas, né, do Everton Ribeiro. Então, na minha opinião, mano, o que é certo, tá bom? A gente sempre tenta manter o critério, a transparência, a sinceridade. E, na minha opinião, aquilo foi pênalti. Como eu disse para vocês, eu não sou árbitro, não sou profissional de arbitragem, né? Não sou formado para isso. Então, é uma opinião leiga aqui minha. Mas, na minha opinião, foi. E aí sempre vira aquela discussão, como eu vi em algumas redes sociais do Palmeiras, aí, mas eles não são um sistema, não sei o que e tal, agora estão reclamando. Cara, se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai entrar num loop eterno e nunca nada vai se resolver. E na minha opinião, para a arbitragem brasileira ela melhorar, e tem que melhorar para todo mundo, tá bom? É que cada um vai brigar pelos seus aí, mas eu acho que cada equipe deveria emitir um relatório com as principais partidas e lances em que se sentiram lesados e prejudicados. E a partir desse relatório que cada equipe emitir, essas equipes devem unificar esse relatório com todo mundo e bater, lá na porta da CBF e exigir melhorias. Um lance daquele como ontem era para ter sido revisado, era para o juiz ter chamado. Eu acho um absurdo, cara, em alguns lances como esse, o VAR revisar e tomar a decisão. Peraí, o árbitro principal, o árbitro que está no jogo, que está em campo, mostraram para ele o lance? O VAR, ele tem que ser uma ferramenta auxiliar, ele não tem que tomar decisões. Ele deve olhar o lance e falar assim, olha, chama o árbitro e faça a verificação. E aí o árbitro vem até a cabine e ele verifica aquele lance. Afinal, ele é o árbitro de jogo. O árbitro de vídeo, ele deve ser um auxiliar, deve ser uma ferramenta auxiliar, mas as decisões centrais devem ser mostradas e tomadas pelo árbitro principal. E não adianta o VAR falar aqui no ponto, não foi nada. Não, o seguinte, vem aqui olhar e aí a partir do critério do árbitro de jogo, aí sim, essa decisão tem que ser tomada. Então ontem foram erros que foram cometidos mais uma vez para os flamenguistas também entender de que a CBF não é santa, de que isso prejudica todo mundo. Então agora, pelo que eu vi aí nas colunas sociais do Flamengo e tudo mais, o Flamengo vai até a CBF querendo uma resposta ali a respeito do erro de ontem. E aí, mano, a gente cai naquela velha história, né? Quando o outro é prejudicado, é choradeira. Quando eu sou prejudicado, é diferente. Se nós queremos melhorar a arbitragem de uma maneira geral no nosso futebol, a gente tem que parar de desmerecer a reclamação e o protesto do outro. Tem que tentar entender também. É por isso que eu sou a favor desse relatório unificado. Todo mundo batendo ali na porta da CBF para que isso seja corrigido. Porque, ao meu entendimento, quem tem que olhar o lance e analisar o lance não é só o VAR, mas sim também o árbitro de jogo tem que ser chamado. Coloca nas opiniões. Cara, excelente colocação do nosso colega aí do canal Opina Porco. O link deste vídeo completo vai ficar na descrição e nós pedimos que todos se inscrevam no canal Opina Porco e acompanhem
as excelentes colocações do nosso colega que analisa o futebol sem emoção. Ele é palmeirense assumido, seu canal é palmeirense, mas na hora de analisar, de fato, um lance interpretativo, ele deu a sua opinião. Esse lance é totalmente interpretativo. E ele, como palmeirense, disse que foi pênalti. Assim como muitas pessoas que entendem de futebol falaram que também foi pênalti. E o mais intrigante que a gente vê hoje em dia é que o VAR não chama o juiz em nenhum momento para revisar o lance. Como é que o VAR toma uma decisão dessa? Sabendo que houve o contato, sabendo que foi nas costas, e ele não chama o juiz para interpretar o lance e marcar ou não o pênalti. Talvez o juiz não tenha visto durante o jogo. É normal, é ligeiro os lances, né? E ali no calor do momento você pode não perceber uma jogada dessas. Agora o VAR, com diversas câmeras, replay, câmera lenta, ver um lance desse e não chamar o juiz, para mim, na minha opinião, é o erro mais grave nesse momento. Pois eles têm a ferramenta a seu favor para ver e tentar corrigir algum erro dentro de campo. A obrigação do VAR é chamar o juiz. O juiz tem a obrigação de marcar ou não pelo que vê, pela sua interpretação de jogo. Entendeu? Então, todo mundo viu que ali foi um empurrão nas costas de Richard Rios em cima de Everton Ribeiro. Em nenhum momento o Everton Ribeiro tentou simular pênalti, né? Ele sofreu a carga nas costas e caiu. Não teria outra forma ali de Everton Ribeiro seguir na jogada. Então, para mim, além do erro do juiz, teve o erro do VAR. O VAR não pode cometer esse tipo de erro porque é um sistema, é uma ferramenta que veio para melhorias do nosso futebol brasileiro. E nesse caso ontem, ele cometeu o pior erro do jogo, que foi não chamar o juiz para tentar interpretar um lance que, para muitos, foi pênalti. Então, na minha opinião, infelizmente, a CBF é uma vergonha. Não é porque foi um erro contra o Flamengo, não. Eu já venho dizendo isso há muito tempo. Enquanto os times estiverem reclamando apenas quando o seu time for prejudicado, a CBF não vai se manifestar, não vai em busca de melhorias para os seus próprios árbitros. Na minha opinião, tem que ser montada uma comissão com todos os times do futebol brasileiro e formar algum meio que a CBF entenda que tem que haver melhorias. Daí sim, essa junção com todos os times vai ser mais forte e talvez tenha resultado, porque dessa forma que está acontecendo, infelizmente, vai acontecer mais erros, vai acontecer de time ser beneficiado e prejudicado em toda a temporada. Não existe essa questão de você não chamar o juiz para interpretar um lance que aconteceu um empurrão. Então é isso que eu falo, não adianta ter VAR se o VAR não é exigido nesses lances. Então tira o VAR, não está servindo para nada. Deixa o juiz marcar ou não os lances dentro de campo. Então, parabéns ao nosso colega aí do canal Opina Porco. O link do canal dele vai ficar na descrição para todos acompanharem o seu trabalho. E aí, nação rubro-negra, foi pênalti ou não? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E vamos se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. E também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.